Na mitologia celta, a Irlanda foi invadida por muitos povos, pelos Tuatha de Danann, que são os deuses celtas, por uma neta de Noé, que depois se tornou uma deusa, e até mesmo por um grego. Se você quiser saber toda essa história, vem comigo. Se você for novo no canal, já vai se inscrevendo aí e também já vai avaliando o vídeo, deixando o seu like. Se você quiser me ajudar ainda mais, você pode usar o botão valeu que tá aí embaixo e me doar qualquer quantia, ou também se tornar um membro do canal, que aí você tem acesso antecipado aos vídeos e ao Discord do canal. A primeira invasão, você acredite ou não, tem um pouco a ver com a Bíblia. Segundo a lenda, ela foi comandada por uma mulher que se chamava Cécer. Ela era uma neta de Noé. Mas calma, não precisa ir pegando a Bíblia e ver se você acha os nomes, porque você não vai achar nada. A Cécer seria a filha de Bit, que é um quarto filho de Noé, que não é citado em Gênesis. Quando Deus resolveu fazer o dilúvio e foi falar com Noé para avisar sobre a arca e tudo mais, o Noé chamou toda a sua família, menos o Bit. Agora o motivo disso eu já não sei, mas creio eu que muito provavelmente o Bit deve ter feito algo muito grave. Bem, independente disso, a Cécer acabou descobrindo o que tinha acontecido, que ela iria acabar morrendo naquele dilúvio. E é claro que ela não aceitou isso. Então ela começou a pensar, deveria ter algum lugar no mundo onde essas águas não chegassem. Ah, deve ter algum lugar na Terra onde eu consiga escapar, disse ela já pensando em se livrar da ira de Deus. Se tivesse realmente um lugar assim na Terra, o único que poderia saber disso seria um sacerdote druida. Então ela foi perguntar para ele: "Você que sabe de tudo, poderia me dizer se existe algum lugar nessa Terra onde não exista pecado?" O druida se encheu de orgulho com aquele elogio e então ele respondeu: "Claro, tem sim. Uma ilha que fica a oeste daqui. E não tem nenhuma cobra venenosa por lá?" "Não, nenhum animal peçonhento, somente lobos." "Que seja então. É melhor lobos do que cobras ou dilúvios." Com isso, a Cécer, o seu pai e outras pessoas entraram em 3 embarcações e zarparam dali antes sequer que a primeira gota de água aparecesse. Passaram pelo Egito, pelo Mar Cáspio, pelo Mar Negro, pela Espanha, até finalmente chegarem à atual Irlanda. Cécer ficou muito contente ao avistar a faixa costeira. Só que dos 3 barcos que tinham saído, apenas um conseguiu chegar. Os outros 2, como diziam os antigos navegadores, o mar tinha engolido. Os que estavam ali eram a Cécer, o seu pai, que era o Bit, o seu marido, o Fintan, o piloto do barco, que era o Ladra, e mais 50 jovens mulheres. "Viu, pai? Eu não te disse? Estamos sãos e salvos. E se eu não me engano, ainda faltam 40 dias para o dilúvio." Porém, durante esse tempo até o dilúvio, o pai da Cécer e o piloto do barco morreram, e o único homem que sobrou na ilha foi o Fintan, que era o marido da Cécer. A responsabilidade de repovoar toda aquela ilha ficaria com o Fintan, e a Cécer não demonstrou nem um pouco de ciúmes com isso. Porém, o seu marido, ao ver toda aquela responsabilidade, acabou se assustando, e de alguma maneira, e não me pergunte como, ele se transformou em um salmão e fugiu. A Cécer ficou chamando pelo seu marido, mas não adiantou de nada, no fim ela acabou adormecendo. E no meio disso tudo, chegou a data do dilúvio. Só que diferente do que Cécer pensava, as águas não pouparam nem mesmo aquela ilha. As únicas coisas que sobraram foi uma caverna, com a neta de Noé dentro dela, e o seu marido Salmão. Depois disso, as águas abaixaram, e por 312 anos a Irlanda ficou desabitada, até um novo fugitivo aparecer. A segunda invasão foi feita por um grego que se chamava Partolon. Ele teve que fugir da sua terra natal depois de cometer um crime gravíssimo. Ele tinha matado seus pais em uma disputa sucessória. E apesar de ser grego, seu grupo de seguidores, quando ele chegou na Irlanda, era recheado de druidas. E os druidas, por incrível que pareça, surgiram antes dos deuses, já que os deuses só aparecem na quinta invasão. O Partolon, apesar de ser um assassino e também fugitivo, ele era muito inteligente. Ele foi o primeiro a trazer a agricultura para a Irlanda e também fazer as leis. Mas enquanto ele passava tempo com essas coisas, a mulher dele ficava se distraindo com o seu criado. Se é que você me entende, né? Foi também com o Partolon que pela primeira vez apareceram os Fomores, que eram gigantes marinhos que de vez em quando invadiam a Irlanda. Mas eles sobreviveram, e o Partolon viveu mais 30 anos depois de sua chegada na Irlanda, e o seu povo mais 120, até serem dizimados por uma peste. O único que sobrou foi um certo Tuan Macario, e ele que seria o responsável por contar quem foram os segundos invasores. Depois de mais um tempo sem ninguém, a Irlanda voltou a ter invasores e dessa vez o comandante foi o Nemed, que veio de uma região que hoje a gente conhece como sendo o Irã. Ele partiu em direção à ilha com 34 embarcações, mas somente uma chegou. Nemed significa sagrado e não é para menos, foi com ele que chegou toda a magia e todas as coisas arcanas que a gente é acostumado na mitologia celta.
Mas assim como nas outras invasões, aqui não poderia faltar também os druidas, que vieram junto. Mas mesmo com tudo isso, ele acabou dando um grande azar. Ele teve que enfrentar os Fomores, e seu povo acabou sendo derrotado depois de 4 batalhas intensas, e se tornaram os servos dos gigantes. O Nemed não quis deixar isso barato e resolveu contra-atacar os Fomores, e lá na casa deles, que ficava embaixo das águas. E como vocês devem imaginar, é óbvio que isso não deu certo, né? E os Nemedianos acabaram sendo destroçados. No massacre restaram 30 pessoas que se espalharam pelo mundo. Um deles inclusive, que se chamava Brita Mael, deu origem aos britânicos quando foi para a Escócia. Um daqueles que tinha fugido para o resto do mundo se chamava Firbolg. Ele passou um tempo na Grécia, reuniu um pessoal e ele mesmo foi invadir a Irlanda, se tornando o líder da 4ª invasão. Foi ele quem introduziu o ferro na Irlanda, e o seu reinado foi bem pacífico e foi bem próspero. Ele deu muita sorte ao contrário do seu antigo líder. Só que aí chegou o pessoal da 5ª invasão. Nessas 2 últimas invasões participam os deuses, tá? E aqui eu vou resumir bastante, porque eu já fiz um vídeo sobre o estuário de Danann, e lá eu conto exatamente o nome deles, quem são eles, o que eles fazem, e também sobre a 5ª e a 6ª invasão. Então aqui vai ser resumido. O estuário de Danann, ou também chamados de povo da deusa Danu, eram liderados pelo Nuada, o rei dos deuses, e segundo a lenda, o Nuada teria colocado fogo nas suas embarcações depois que eles chegaram, para evitar que eles sequer pensassem em voltar para casa. Com eles tinham vários tesouros celtas, como por exemplo a lança de Lug e o caldeirão de Dagda, o que com certeza ajudou eles a ganhar várias batalhas. E quando eles chegaram na região, eles enfrentaram o povo de Firbolg e venceram, e depois os Fomores, que tiveram alguns problemas, mas acabaram vencendo também. Os Tuadas ficaram por muito tempo na região, até a chegada dos últimos e 6º invasores. Os 6º invasores são chamados de Milesianos, em homenagem ao líder deles, que era o Milispine. Mas antes sequer dele chegar na Irlanda, ele acabou morrendo, e quem assumiu foi o Bregon. Os Fomores já não eram um problema, restava apenas os Tuada. Os Milesianos até tentaram fazer um acordo e conversar com o povo de Danann, porém o tio do Bregon acabou fazendo uma besteira e a guerra comeu solta. Os Tuadas eram deuses e os Milesianos eram humanos, então era para ser um massacre, correto? E era exatamente isso que estava ocorrendo, até que uma coisa aconteceu. Vocês se lembram da Cécer, a neta de Noé, que tinha ficado numa caverna na primeira invasão? Então ela reapareceu, só que dessa vez ela era uma deusa. Ela não era qualquer deusa, ela era uma deusa trina, ou seja, ela era 3 deusas em uma. Ela viu o que estava acontecendo e resolveu se envolver. Ela foi até os Milesianos e ofereceu um acordo. Ela ajudaria a acabar com os Tuada de Danann, se depois eles batizassem a ilha com o nome dela. Os Milesianos, que estavam levando uma surra, aceitaram na hora. Então começaram a vencer a guerra, e no fim de tudo, os Tuada de Danann foram empurrados para as colinas, onde se tornaram gênios elementares. E aquela terra verde ganhou o nome de Irlanda, ou de Eire, que era a variação do nome Eriu, o nome de uma das deusas que a Cécer tinha se tornado.